Bom dia a todos, paz do Senhor. Eu queria começar mencionando um versículo que está em Números 12, o versículo é 6, e ele diz o seguinte: quando entre vocês há um profeta, a ele, o Senhor, né? A ele eu me revelo em visões e em sonhos eu falo com ele. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos sonhos que eu tive, que eu acho que todos eles estão correlacionados, assim como eu mencionei ontem. E a minha intenção em fazer esses vídeos não é causar medo, nem alarde, nem pânico em ninguém. Eu quero contar esses sonhos como se eles fossem sonhos, e quem crê que eles são revelação de Deus, que creia sim. Mas a minha intenção não é causar nenhum pânico, porque ontem eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que já estavam aflitas e em pânico pelas coisas que eu falei no vídeo de ontem, né? Mas a minha intenção não é essa. E a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. E se Ele está revelando essas coisas, a palavra de Deus fala que o Senhor não faz nada sem revelar seus profetas. Então, se Ele está revelando, é para que a gente, como igreja, esteja se preparando para esses eventos futuros. Bom, então o primeiro vídeo que eu quero falar com vocês hoje foi um sonho que eu tive no dia 22 de março de 2020. E esse sonho foi bem parecido com aquele meu primeiro sonho que eu tive no ano de 2018. E esse sonho foi o seguinte, a mesma coisa, como se fosse um apocalipse acontecendo. E como eu estou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, muitas coisas que o Senhor me mostra no sonho estão acontecendo aqui. Eu acho que os Estados Unidos vai ser uma peça fundamental na igreja, e nesses tempos de apocalipse, eu acho que os Estados Unidos vai ser uma peça fundamental, por isso que o Senhor, e também por eu estar aqui, que o Senhor tem me mostrado várias coisas aqui. Então estava aquele mesmo cenário apocalíptico, o céu todo vermelho, e eu via essas pedras de fogo que estavam caindo do céu. E mais uma vez esse homem vestido de branco, que eu acredito ser o anjo do Senhor, ele me falava que era como nos dias de Sodoma e Gomorra, que que o Senhor estava trazendo a ira sobre os homens, né, sobre a terra. E eu via essas pedras de fogo caindo sobre os homens, caindo sobre as plantações, e tudo sendo incendiado. Era como um mar de fogo, tudo sendo destruído por essas pedras de fogo. E as pessoas desesperadas, em pânico. E esse homem, ele estava do meu lado, era como... eu não sentia que eu estava ali naquele local. Era como se só o meu espírito estivesse ali. Eu não estava meu corpo ali naquele lugar, porque eu não sentia pânico, eu não sentia medo, eu não sentia que nenhuma daquelas pedras, que aquele fogo pudesse me queimar. E aí ele falava assim para mim, eu sentia uma urgência na voz dele, e esse sonho foi em março. E ele me falava, arruma suas coisas e vai para sua casa, volta para sua terra. E aí uma frase que ele me falou, essa frase tem martelado a minha mente por todos esses meses, por esses 6 meses, era: escapa-te por tua vida. E eu me lembrei, assim que eu acordei, eu me lembrei da mulher de Jó, né, que ela Sodoma e Gomorra sendo destruída ali, e ela olhava para trás e ela se tornava uma pedra de sal, né, e eu lembrava dessa parte, né, onde o anjo falava, escapa-te por tua vida. Então, o sonho foi esse. O segundo sonho que eu quero falar agora foi... Eu tive esse sonho no dia 30 de março. Um sonho muito complexo também. Eu demorei vários meses para ter interpretação desse sonho. E ainda não sei se a interpretação que eu tive está correta. Geralmente o Senhor vai me dando aos poucos a interpretação. Alguns sonhos não, eu tenho interpretação no mesmo dia. Mas esse sonho eu orei muito, muito complexo, e eu quero compartilhar ele com vocês agora. Bom, o sonho foi o seguinte: já estava na época da pandemia e eu tinha sido convidada para uma festa de criança.
E eu não iria na festa, porque eu não queria expor nem a mim, nem a minha família ao vírus, né? Foi bem no comecinho, assim, foi em março, né? Foi bem no começo. Então eu não ia na festa. E eu estava na minha casa, as casas aqui em San Diego e na Califórnia, eu vou falar da Califórnia porque eu não conheço outras casas de outros estados. As casas aqui são feitas de um tipo, o nome é drywall, mas é um tipo de papelão. Você escuta tudo que o vizinho está fazendo, quando é frio é muito frio, quando é quente é muito quente. Então, geralmente todas as casas têm central de aquecimento, central de ar-condicionado, porque o papel, ele filtra tudo que está lá fora. Se tiver muito frio, vai estar frio dentro, se tiver muito quente, vai estar quente dentro. Então, não era essa casa que eu moro hoje, mas era uma casa de palafita. Era as estruturas de madeira e a parte de cima da casa era tipo um rancho de palha. E nos meus sonhos, Deus me fala muito também das coisas que eu já vivenciei. Eu já morei em um rancho de palha quando eu tinha 14 anos, no interior do estado de Goiás, e era muito incômodo morar lá. Eu não me sentia segura, porque qualquer pessoa poderia atravessar aquelas palhas. Não tinha estrutura, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha chão, né? Era terra batida. Então eu me sentia muito vulnerável, muito exposta naquele lugar. E eu acredito que a correlação que Deus está falando é que eu também me sinto dessa maneira aqui nos Estados Unidos. Apesar de não estar ilegal aqui, de ter todos os documentos que eu preciso, como eu não sou cidadã, então a minha situação aqui não é uma situação que está praticamente segura, porque a qualquer momento o governo pode cancelar o visto, pode dizer que os estudantes não poderão ficar mais aqui, enfim. Outra coisa que as casas aqui são construídas assim por causa dos terremotos, que se houver terremoto, por as casas serem desse drywall, as pessoas não vão se machucar tanto, né? E também por ser mais barato. Eles remodelam uma casa em uma semana. Então não era essa casa que eu moro, mas era um rancho de palha. E eu tava deitada num colchão, eu não tinha nem cama. Eu tava deitada num colchão com meu filho e já começava a anoitecer. E eu vi quando se aproximava da nossa casa, que era totalmente desprotegida, dois rapazes adolescentes, por volta de talvez 14, 16 anos, e eles eram negros e os dois eram carequinhas. Eles pareciam muito daqueles povos da Etiópia. E os dois estavam em uma bicicleta, que tem essas bicicletas que a pessoa anda junto. Eles estavam em uma bicicleta. E um deles, o mais novo, ele me chegava assim, debaixo da casa onde era essa palafita, e ele me perguntava se eu não ia na festa. E eu dizia que não, por causa do vírus, eu não queria me expor, nem expor meu filho, eu não ia na festa. E eles ficavam por ali, e eu sabia que eles estavam com alguma intenção. E eu descia e ficava de prontidão. E meu filho continuava na parte de cima. E o mais velho, que parecia como se era uma hierarquia entre eles, esse mais velho começava a tirar a roupa. E eu, na minha mente, no meu espírito, eu sentia que ele queria me violentar. E eu pegava a cabeça dele, e como tinha os 4 paus da casa, eu pegava a cabeça dele, batia no pau e ele desmaiava. E aí o segundo vinha pra cima de mim. Quando ele vinha, eu pegava a cabeça dele também, batia no pau e ele desmaiava. Nesse sonho, meu marido não estava até aí. Passado algum tempo, meu marido chegou e eles ainda estavam desmaiados. E meu marido perguntava o que era aquilo. Aí eu explicava a situação, né? E aí meu marido pegava como se fosse um facão. Só que o meu marido é uma pessoa, quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa de paz, que ele não faz nada. Mas ele ia pra cima deles com um facão. E quando meu marido estava indo para cima deles, passava um ônibus. E esse ônibus estava sendo dirigido por uma mulher. Aqui é comum mulher dirigir ônibus. E o ônibus lotado, e todo mundo assim, daquele lado do ônibus, que estava do nosso lado, todas as pessoas olhavam para nós. E aí meu marido e eu, a gente ficava aflito, porque aquelas pessoas só viam o meu marido com o facão na mão, mas ninguém sabia o que tinha acontecido antes, né? Por que o meu marido estava tomando aquela atitude? E, enfim, essa mulher ligava para a polícia. E aí meu marido falava para mim, arruma rápido,
pega as suas coisas e a do menino. E o meu filho estava vestido com um moletom vermelho. Ele, inclusive, tem esse moletom. E aí ele falava, arruma rápido que eu vou te levar no aeroporto e você vai pro Brasil. E eu pegava eu começava a tentar arrumar as malas e ele falava, não, não dá tempo de você arrumar nada, só pega os seus documentos e o máximo uma mochila. E o meu filho, ele tem uma abotoadura que eu comprei aqui, é uma abotoadura que ela é de ouro. Ela não é totalmente de ouro, mas ela é banhada a ouro, então ela é muito valiosa. E eu pegava aquela abotoadura para levar. E eu tenho um cachorrinho também, eu tenho um bulldog francês, e eu falava, e o Gary? E aí meu marido falava, não vai dar tempo do Gary ir, porque para um cachorro viajar, você tem que antecipar na companhia aérea e você tem que ter a documentação, né? E até esse tempo eu não tinha a documentação necessária dele para viajar. Aí ele falava, não vai dar tempo, eu e o Gary vamos ficar, só vai você e o Marcos, né, que é meu filho. Bom, o que eu entendi desse sonho foi o seguinte, eu entendi que Deus está falando que por ser tempos de vírus, seria uma coisa atual, que estaria acontecendo agora. Festa, mais uma vez, entretenimento, as pessoas se entretendo, as pessoas não olhando para as coisas que estão acontecendo ao redor, né? Eu entendi isso. E esses rapazes, eu entendi que são inimigos da igreja. E que muitas vezes esses inimigos nossos, eles sabem tudo que está acontecendo na nossa vida. Tipo assim, era uma festa e eles tinham ciência que ia acontecer essa festa, que eu tinha sido convidada para a festa. Então, que o mundo espiritual, ele sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida. Os demônios ou os anjos, os seres espirituais, todos eles têm noção de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que o mundo espiritual não existe. Gente, o mundo espiritual é real e ele afeta de forma poderosa o mundo físico, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. A palavra diz que o Senhor é uma trindade e nós também somos. A gente é corpo, alma e espírito. Então, tudo que acontece conosco nos afeta as 3 áreas da nossa vida. Mas aí, o que eu entendi desses 2 meninos que eles eram etíopes, me parece que talvez uma perseguição muito grande na África contra a igreja. Eu não acredito que essa mulher seja eu, foi um sonho comigo, mas eu acredito que essa mulher simboliza a igreja. Toda a perseguição, né, da igreja na África, várias pessoas sendo mortas todo dia, mulheres e crianças, eles não respeitam nada, né, eles chegam nas igrejas ou chegam na casa da pessoa e simplesmente mata. E a bicicleta fala de uma caminhada conjunta, né? Eles caminhavam no mesmo espírito, no mesmo propósito, que era violação, matar, perseguir, roubar. Eu sabia que eles queriam me roubar, me violentar. E que muitas vezes, quando você tenta se defender, que era no caso que o meu marido tentava defender a gente, você também é perseguido, né? Eu entendi isso, que por mais que o mundo tente também defender a igreja, por mais que o mundo tente se posicionar em defesa da igreja, essas pessoas também que defendem a igreja são perseguidas. E nesse tempo de perseguição, eu entendi que o Senhor estava falando aquela parte de Mateus 24, que muitas vezes vão estar 2, um vai ser tirado, o outro um vai ficar e o outro vai ser tirado, porque não vai ter tempo. A gente tem que estar preparado. O Senhor fala que quem estivesse na Judéia, né, orasse para que não a perseguição não se desse no sábado, ou para que não fosse no inverno, porque ia ser muito difícil a perseguição contra a igreja nesses tempos, né? Então eu acredito que o Senhor está falando nisso, que vai vir essa perseguição. E outra coisa, pega as suas coisas de valor. Quando chegar o momento da perseguição, pega suas coisas de valor. Essa abotoadura de ouro, no caso, eu acredito que Deus está falando que dinheiro de papel não vai valer na época, né? Então, que talvez a moeda de troca vai ser prata ou ouro, né? Para a gente ter coisas de valor no nosso poder, para se for preciso fazer uma troca, você ter algo na sua mão ali para fazer a troca na hora. Eu entendi isso. E eu acordei num sobressalto, e quando eu acordei, eu sentei na cama. Eu tava aqui nessa cama minha e a hora que eu olhei para o lado, eu não sei se eu gritei, eu não sei se eu fiz alguma coisa, o meu marido acordou também na hora. E aí eu fui para a cozinha, bebi uma água e eu tava assim com sobressaltos por causa do sonho.
E aí eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu tive um sonho terrível. E aí ele falou, vamos orar então. E aí a gente orou. Gente, eu não tô falando que isso é regra para todo mundo, mas eu tenho esse costume de tirar a palavra. Eu abro a palavra e peço para que o Senhor fale comigo. Não tô querendo aqui falar, levantar uma nova doutrina, nem para você fazer isso. Não, eu faço e o Senhor fala comigo assim. Então, não é a nova doutrina, mas eu faço isso há mais de 20 anos. E quando eu abri, saiu no último livro de Oséias, que era sobre a guerra de Edom, mas que o povo de Deus ia ser preservado, né? Que a igreja ia ser preservada. Então, eu entendo que o que o Senhor estava falando comigo nesse sonho é de uma guerra, de uma perseguição, né? Sobre, talvez, entre irmãos, né? Entre irmãos de religião. Não irmãos carnais, mas irmãos... talvez de uma outra religião, uma perseguição religiosa, eu entendi isso. E aí eu dormi e tive um outro sonho, como se fosse a sequência. Meu filho até fala, mãe, seu sonho tem sequência, é parte 1 e parte 2. Eu sonhei que eu estava no mesmo lugar, eu ainda não tinha voltado para o Brasil, mas eu estava nessa mesma casa. E estava eu, meu marido e meu filho, e começava novamente uma chuva torrencial. Essa chuva, ela era tão forte que a gente não conseguia, tipo, ver, assim, 5 metros. Tanto que a chuva era forte. Chuva, mais uma vez, né? Algo da parte de Deus, algo que vem do alto, algo que vem do céu. Algo que o homem não pode interferir, não pode fazer nada para mudar isso. Então, essa chuva muito forte, e a gente estava ali, apesar de ser um lugar frágil, a gente estava protegida, a gente estava abrigada. E como a gente estava junto, o calor do corpo de um e do outro, nos aquecia. E eu olhava para fora e as pessoas andando na chuva, as pessoas... aqui o pessoal usa muito essas capas, né? Cobre a cabeça e fica andando na chuva. Para eles é normal isso. Muita roupa aqui é à prova d'água, então eles ficam andando na chuva. E várias pessoas andando. Gente, esse sonho, essa parte do sonho, que foi a segunda parte, mais uma vez um sonho que não é coisa física, não é coisa terrena. Por quê? Essas pessoas começavam a congelar. Eu estou na Califórnia. Impossível acontecer isso aqui de pessoa congelar. Porque aqui é como se fosse um clima tropical, como o clima do Brasil. E essas pessoas começavam a congelar e eu começava a gritar, gente, sai da chuva, procura se abrigar, fica junto, tira as roupas molhadas. Mas eu gritava e era como se a minha voz fosse lá, batia e voltava para mim, porque eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Essa parte eu entendi o seguinte, pode ser que essas pessoas que estão andando assim de forma aleatória, cada um para um lado, sejam essas pessoas desigrejadas. As pessoas que estão fora da comunhão. Elas estão ali, vai vir um evento no céu, vai vir algo da parte de Deus, e elas, mesmo assim, elas não vão procurar abrigo, elas não vão procurar a comunhão, elas não vão procurar voltar para a igreja, elas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo. Elas estavam na chuva e elas estavam congeladas, talvez espiritualmente falando, né, uma morte espiritual, e elas era como se elas estivessem anestesiadas, como se fosse um zumbi. Aquilo ali estava matando elas, talvez uma morte espiritual, né? Matando elas, mas elas não faziam nada para sair daquela situação. Por mais que eu gritasse, a minha voz ia lá e voltava para mim. Elas não tomavam nenhuma atitude para sair daquela situação. Por isso que eu entendi que são os desigrejados. O outro sonho que eu tive foi dia 5 de maio, 6 de maio, aliás. Eu sonhei que eu estava na igreja do meu pastor, que é o meu pastor no Brasil. A gente tem uma igreja aqui também, mas a pessoa que ora comigo, a pessoa que me acompanha no Brasil, que jejuma, que paga um preço de oração por mim e que eu sinto que é meu pastor, é o pastor Sidney Carvalho, de Goiânia. Ele é pastor na Assembleia de Deus e eu estava na igreja dele. Novamente, eu não estava com meu corpo físico, eu não estava participando do culto, era só eu em espírito. E mais uma vez, eu e esse homem de branco, que eu acredito ser o anjo do Senhor. E ele me levava ali para o culto, e a hora que eu olhava assim, eu estava na frente, como se fosse no púlpito, ali na frente onde fica o púlpito. Eu e esse homem de branco.
E eu olhava para a cara dos crentes, eles estavam tudo desanimado, o povo assim, tô ali, mas só de corpo presente, parece que o coração não estava ali, não estavam alegres, era um povo assim muito nada, sabe, nada, não estava acontecendo, não estava participando do culto, nada, não estava acontecendo nada, eles estavam ali tipo estátua, participando do culto, mas nada acontecendo na vida deles. E esse anjo, ele me mostrava 3 saquinhos, que era como se simbolizasse 3 pregações. Num saquinho, um saquinho assim bem rústico, tinha um punhado de trigo maduro, que eu acredito que o trigo simboliza a palavra, né? Que estava sendo ministrada ali naquela igreja. O segundo saquinho eram moedas antigas, como se fosse um tesouro antigo, moedas de ouro antiga. Então eu entendi que é algo precioso, algo antigo e algo de muito valor naquele segundo saquinho. E o outro saquinho era como se fosse algo relacionado ao Apocalipse, era como se fossem profecias ali dentro daquele saquinho. E aí o anjo falava para mim que esses 3 saquinhos eram os 3 tesouros que o pastor Sidney havia ministrado, que ele estava ministrando, inclusive. Aí ele me mostrava um cacho na mão dele, um cacho de trigo maduro, e o trigo pendia, por causa do peso do trigo, ele pendia. Aí eu não entendia por que o trigo estava daquele jeito e o que simbolizava aquele cacho. Aí ele falava assim, o trigo está maduro, chegou a hora da colheita. Aí o segundo saquinho, que era com essas moedas antigas, eu entendi que é algo relacionado com disposição na obra de Deus, que era o que o pastor Sidney tinha, né, disposição, que era um tesouro muito precioso. E o outro era sobre o Apocalipse, as revelações do Apocalipse. E aí o anjo me falava o seguinte, chegou a hora da colheita. E aí ele me mostrava o trigo, né? E aí quando ele me falava isso, o culto ia acontecendo normalmente e parecia que o culto ia para um outro nível. As pessoas levantavam das cadeiras que elas estavam, aquela cadeira branca de plástico, e elas começavam a escorregar mesmo, como não tinha sabão, não tinha água no piso, não tinha nada, mas elas escorregavam e começavam a cair. E naquele desespero assim da igreja caindo, eles começavam a sair da igreja, eles iam para fora da igreja. E de toda a igreja, que devia talvez ter umas 70 pessoas, ficavam as 4 pessoas só que não caíam e que permaneciam dentro da igreja. As outras pessoas iam para fora. E aí eu não falava com o anjo, né? A gente se comunicava em pensamento, a nível de pensamento. Eu me comunicava com ele e falava o que está acontecendo. Aí ele me falou uma frase. Eu acho que o sonho tem muito a ver com o que o profeta vive, né? Com o que a pessoa vive, a vivência dela. E tinha um termo que a gente usava muito nos anos 90, que era balançar da figueira. Aí ele me falava assim que o Senhor estava balançando a figueira. E que a maioria daquelas pessoas que estavam ali, que não estavam no culto, que só estavam ali de corpo presente, elas não estavam envolvidas realmente com o Senhor. Então, que quando o Senhor balançasse a figueira, essas pessoas iam sair, elas não iam permanecer. E a outra coisa que ele me falou assim foi muito claro o jeito que ele me falou. Ele falou assim: o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Que eu entendi que seria o Apocalipse, né? Que estava se aproximando. E ele falava: essas pessoas não têm olho. E eu lembrei daquela passagem também das virgens imprudentes, né? Ele falava: essas pessoas não têm olho. E elas não tinham firmeza, por isso que elas tinham saído. E aí o Senhor, esse anjo me pegou pela mão e me levou para a casa de uma pessoa, um pastor. E quando eu cheguei na casa desse pastor, o Senhor me mostrou a casa dele toda revirada. Parecia que tinha acontecido um redemoinho, assim, algo que tinha virado os móveis, quadro caído da parede, comida esparramada pelo chão, as panelas tudo fora do lugar, tudo caído, fralda suja, muita bagunça, tudo fora do lugar. Eu entendi que o Senhor estava me falando nessa parte 2 coisas, 2 tipos de pastor.
o pastor que está na igreja cuidando das ovelhas, ministrando sobre esses 3 itens, né? O trigo, que é a palavra, as riquezas do evangelho, né? E sobre o Apocalipse. Eu acredito que Deus está falando que não são todos os pastores que estão ministrando sobre Apocalipse, sobre essas profecias para o tempo do fim. E o outro pastor, esse que Deus me levou na casa dele, não sei se o que Deus está falando é um pastor, tipo, que faz culto em casa, culto doméstico, não sei se é isso que Deus quis me mostrar, mas que a casa dele, a casa simboliza também a vida da pessoa, né? A casa dele toda revirada, desordem, bagunça, tudo fora do lugar. Não era uma pessoa organizada. E aí esse anjo falava para mim, foi algo muito claro. Ele falou para mim, se o arrebatamento fosse hoje, esse pastor não subiria. Que essa pessoa, apesar de ser um pastor, ela não teria salvação. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Que muitas vezes a gente está dentro da igreja e não significa que a gente vai ser salvo. De todas essas pessoas, cerca de 60, 70 pessoas que estavam na igreja, apenas 4 ficavam. E a palavra do Senhor nos diz, foi o próprio Jesus que falou, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum de nós se salvaria. Eu quero aqui repetir o que eu disse ontem, que eu acredito que nós já estamos no período das dores. Eu creio que todos esses sonhos que o Senhor tem me dado, eles estão correlacionados sobre a vida da igreja. Nesses sonhos eu entendi que Deus está falando sobre a perseguição da igreja na África, sobre das pessoas até que se levantam para proteger a igreja, que também serão perseguidas, sobre a gente ter coisas de valor para trocar nesse período da perseguição que vai chegar, e sobre esses crentes que estão na igreja, mas que estão caídos ou caindo, e que eles preferem sair da igreja, mais uma vez os desigrejados. Eu acredito que o desigrejado já está apostatado, né? E pastores, alguns pastores que estão ali, mas não estão pregando a palavra como ela deve ser pregada, a vida totalmente desarranjada, desarrumada, né? Essa bagunça na vida. E o Senhor me falava, esse anjo, né, me falava claramente que esse pastor é um pastor que eu conheço, já foi meu pastor. Não sei se é ele, não sei se é a vida dele que Deus está falando, ou se Deus usou só um comparativo. É que alguns pastores, eles estão com a vida totalmente desarrumada, desorganizada, muita bagunça, e que essas pessoas também não vão ser salvas. Então, essa parte que eu quero deixar para vocês, e eu vou gravar mais vídeos contando para vocês os meus outros sonhos, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.